Olá, o Trajetória já está no ar. Hoje o nosso convidado é o vereador Thiago Albrecht, né, que esse ano passa a integrar o Legislativo como vereador titular. Vereador, seja muito bem-vindo aqui à TV Câmara, ao Trajetórias. Um prazer te ter conosco. Prazer é todo meu, Vanessa. Obrigado a você, aos teus telespectadores. É uma honra e um privilégio estar aqui no teu programa, na TV Câmara, que visa aí divulgar as ações do Legislativo. Vereador Thiago, me conta como é que está sendo esse desafio de assumir essa vaga aqui no Legislativo. Olha, está sendo um desafio importante e também interessante, né? Eu fiz 3.145 votos, portanto uma votação boa, não é expressiva, mas é boa, né? Eu era primeiro suplente de um dos melhores vereadores, né? Que já mais de um mandato, que é o Camozzato, um homem respeitado aqui dentro pelos pares. Então, quando você recebe o bastão de um parlamentar como o Camozzato, você realmente se sente desafiado, você se sente motivado, com humildade, mas com muita galhardia e intrepidez, de você exercer aquele mandato que os seus eleitores lhe concederam. Então está sendo bom, né? O debate público ele é importante e estamos aqui para defender os valores liberais e conservadores e liberais. Vereador, o senhor que é comunicador, é teólogo, quando que descobriu o interesse pela política? Como é que foi o seu percurso até chegar aqui na Câmara? Olha, desde muito cedo eu sempre gostei de assistir a TV Câmara, TV Senado em Brasília, que acho que são as pioneiras. Eu sempre, por gostar de comunicação, né, a teologia também tem muito a ver com comunicação, eu gostava de ficar assistindo, fazer análise retórica, de ver, enfim. E sempre gostei de liderar pessoas, mesmo no trabalho que estive pregressamente aqui, a política, estive trabalhando na igreja, liderando pessoas. Então acredito que como líder, já desde muito cedo, eu despertei para essa vocação que Deus me deu. E a partir de 2013, com as manifestações, depois com o impeachment da presidente Dilma, eu pensei, poxa, por que eu não posso também prestar um pouco da minha liderança para a vida pública, para a coisa pública, a res pública, né? Então eu me filiei ao Partido Novo em 2015, logo que ele foi fundado. Depois eu concorri em 2018 a deputado estadual, 2020 concorri a vereador, primeiro suplente, e ano passado concorri a deputado estadual novamente. Então, ficando segundo suplente da bancada. Então eu descobri essa vocação para liderar muito. Desde os 13 anos eu lidero pessoas no Grupo Jovem da Igreja e hoje aos 37 tenho o prazer também de liderar 3.145 eleitores e, claro, dentro da coletividade dos 36 vereadores desta casa, a gente também quer somar, quer protagonizar, quer liderar e representar bem. Bem, como o senhor diz, né, vereador, é um coletivo, né? Isso. Como que o senhor vai trabalhar? Porque são várias visões diferentes, né, vários pensamentos diferentes. Como que o senhor vai trabalhar a harmonia no grupo aqui dos vereadores? Vanessa, um legislativo ele tem muito de ideologias, né? Você não está aqui para fazer amigos, mas para fazer política. Evidentemente que como neófito, como recém-chegado, eu quero encarar com muita humildade, com muita sabedoria esse momento, né? Evidentemente que me posicionando, defendendo os meus valores, os valores de quem votou em mim, os valores do meu partido, mas não pretendo, sabe assim, me indispor. Às vezes acontece, né? O plenário muitas vezes é efervescente, mas em hipótese alguma eu quero me arvorar agora que, como recém-chegado, eu vou ser protagonista ou vou ser... Não, a minha ideia é protagonizar o mandato, as ideias liberais, os valores conservadores e, nesse sentido, debater ideias. Nem sempre é fácil, né? Quando o sangue ferve, quando a temperatura do plenário sobe, muitas vezes você tem a tentação humana, é verdade, de pessoalizar as coisas. Não é o meu intuito. Eventualmente pode acontecer, mas o meu intuito é debater acaloradamente, respeitosamente, contudo, mas acaloradamente, as ideias, o que a cidade precisa. Sempre respeitando as pessoas, sempre sabendo, até por princípios cristãos, de que o amor ao próximo, a reciprocidade, você respeitar
a pessoa do outro, né? Eu sou um defensor intransigente das liberdades, então cada um tem liberdade para fazer, né? E essa liberdade é que gera responsabilidade. Então, esse é o meu objetivo. Como é que eu vou transitar na Câmara? Debate de ideias. E, ao máximo possível, evitar debater pessoas. Foram mais de 3.100 votos, né, como o senhor nos lembrou aqui, vereador. E o que o senhor acredita que fez com que essas pessoas depositassem esse voto de confiança no senhor? Olha, eu já venho de uma caminhada desde 2018, foram 2 anos de processo político, né? Então as pessoas já ficaram sabendo de mim em 2018, fiz votos para deputado estadual em mais da metade do estado. Por pertencer à igreja luterana, a gente conhece muita gente, não utiliza a igreja, que não é legal isso. Não é legal nem no termo da lei, muito menos eticamente. Mas a gente tem muitas amizades, né? Sou líder há bastante tempo na igreja. Depois de 2018, passei num processo seletivo para ser o representante estadual do deputado federal Marcel Van Hatten, a quem, inclusive, mando uma saudação, porque foi o meu grande cabo eleitoral, né? Até no meu santinho tinha uma foto dele comigo, o que me honra muito. Então, ele me deu muita visibilidade, ele transferiu para mim, assim como para outros candidatos do Novo, mas eu, por ter trabalhado 1 ano e meio com ele, né, ter sido, digamos assim, um pupilo, somos da mesma idade. Aliás, sou meio ano mais velho que ele, mas fui um pupilo dele no seu mandato, aprendi, tive entregas importantes também no mandato dele. Então, ele ter emprestado a sua história, a sua trajetória, ter me ajudado as pessoas a conhecerem foi vital. Então, essa trajetória nesse microambiente, igreja, amigos, eu sou do rádio, da TV, não estava no rádio da TV, mas conheci algumas pessoas, especialmente no segmento web, e, claro, politicamente, o empuxo do deputado Marcel Van Hatten, que confiou em mim, botou o dedo em mim e disse: você é o meu candidato a vereador. Então, assim que as pessoas ficaram sabendo, o que é uma alegria, é uma honra, mas é também uma responsabilidade grande, porque quem acompanha o Marcel Van Hatten sabe que é o melhor deputado federal do Brasil e tem entregado muita coisa boa para o povo, especialmente do Rio Grande do Sul, que ele representa. Vereador, o senhor é bastante conhecido pelo seu trabalho como comunicador, né? De que forma que isso lhe traz bagagem para atuar aqui no parlamento? Olha, todo comunicador que lida com a notícia, ele está por dentro dos principais assuntos. Evidentemente que uma coisa é você ser jornalista, outra coisa é ser parlamentar. Então me ajuda primeiramente em conhecer por dentro as pautas, né? E me ajuda também na comunicação, seja com os colegas, seja neste momento aqui no Trajetórias. E a dificuldade que impõe, né, eu falei das facilidades de conhecer os assuntos por dentro dessa comunicação, enfim. E uma dificuldade pode ser, como todos falam, né, quando você vira parlamentar, você começa a ver a coisa por dentro do processo, das amarras políticas, amarras burocráticas. Quando você é um jornalista e comenta, você fala em nome de si mesmo. Quando você é um mandatário, você fala em nome de quem o elegeu, em nome de um partido, de um bloco e muitas vezes em nome até de uma instituição, né? O cara é vereador da Câmara Municipal. Mas eu foco nas virtudes, eu fico com essas portas abertas de conhecer por dentro os principais assuntos da cidade e também nessa comunicação, porque é muito importante, Vanessa, quando você trabalha com legislação, muita coisa é muito amarrada. Eu mesmo não sou advogado, né? Claro, a gente lê, até como radialista e comunicador de TV, a gente está sempre buscando crescer, mas você precisa traduzir isso. O jornalista, ele traduz para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes o papel do legislador é esse, é fazer uma audiência pública, chamar as pessoas para a Câmara, ou ir até as pessoas e explicar o juridiquês, o legislativês. Fiz um neologismo agora. Então, eu acho que é isso. A comunicação social, para quem trabalha com ela, ajuda o quê? Ajuda você a traduzir para as pessoas para que elas sejam protagonistas, né? Então, quando você... Tem até aquele personagem da Praça é Nossa, lá do deputado, né? Até acho que, não sei se faleceu esses dias, mas um grande ator que quando ele começava a discursar, ele fazia blá, 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 né? Quer dizer, então você veja que o deputado, no caso era o deputado, mas o parlamentar,
ele tem papel aqui dentro, mas ele tem papel aqui dentro de dentro para fora, de traduzir tanto a demanda que vem da sociedade, como também o que está sendo decidido no campo político, para que seja palpável, né? Para que as pessoas possam ter traduzidas para o seu contexto aquilo que está em debate público, né? Vereadora, vamos falar um pouquinho sobre como vai ser seu trabalho aqui na casa. Entre as suas principais pautas estão a desburocratização, a redução da máquina pública, né? A questão da liberdade econômica. De que forma que o senhor pretende trabalhar isso? O senhor já me explicou aqui por que são pautas importantes para o senhor, mas gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Olha, o primeiro ponto, Vanessa, é liderar pelo exemplo, né? Nós do Partido Novo, nós focamos muito em você falar e fazer. Então, a minha primeira ação como vereador nas minhas pautas é dar o exemplo, né? Ser zeloso com o gasto do dinheiro público que nós temos nos nossos gabinetes, né? Ter um time também com uma cosmovisão de que estamos a serviço do pagador de impostos, que eu, Thiago, não sou autoridade, né? A autoridade é quem está pagando a nossa estada aqui, e que eu sou o primeiro dos servidores públicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é atuando como zagueiro, né? Eu brinco que uma das minhas funções aqui é zagueirar. Na verdade, é o Roberto Campos que dizia que o liberal entra achando que vai mudar o mundo, e se ele foi um zagueiro lá no parlamento já valeu a pena. Ou seja, barrar as ideias que, a partir da minha ideologia, eu acho que sejam nocivas para as liberdades individuais, para aquele que quer empreender. E traduzindo para quem está assistindo, como eu falei na outra resposta, é não aumentar imposto, é não aumentar privilégios nas castas do funcionalismo público, é ser transparente. E uma pauta, para não alongar muito também, que me é muito interessante, eu quero fazer esse intermédio com a sociedade, é o plano diretor, né? Uma das minhas bandeiras em 2020 era o sistema de transporte público, né? Eu na campanha defendi a privatização da Carris, ela foi autorizada, mas é muito além da privatização, né? Você discutindo o plano diretor, mais adensamento, menos adensamento, avenidas largas, avenidas curtas, tudo isso vai desembocar no tipo de transporte que você vai precisar. Porque se você, por exemplo, a gente faz um plano diretor com prédios mais altos. O prédio mais alto de Porto Alegre é da década de 50, para você ter uma ideia. Então vamos aumentar o tamanho dos prédios no centro. Então um cara morando no centro, ele vai trabalhar perto, ele vai ao médico perto, ele vai levar o filho tomar um sorvete perto. Ele não vai precisar muitas vezes nem de ônibus. Ou se for precisar de um ônibus, um veículo menor. Ou aplicativo, ou táxi, ou a bike, a bici, né? Então veja que a Porto Alegre que nós queremos para os próximos 10, 15, 20 anos passa pela discussão do Conselho, do Plano Diretor, e que desemboca no transporte, que é o passo 2. Quando você pensa, bom, essa é a cidade que nós queremos, então aí você entende qual é o modal de transporte público. Porque só privatizar ou não privatizar, esse é um processo. Hoje nós temos no caso do transporte público, está na UTI. Só que para discutir o transporte público, você tem que voltar uma casinha no tabuleiro e discutir o plano diretor. Então essas pautas de liberdade econômica, de empreendedorismo, de liberdade para as pessoas, de ocupação melhor do espaço público, dar mais liberdade para quem quer construir e empreender nessa cidade, são pautas importantes e que vão, primeiro, desembocar no transporte público e, mais que tudo, definir a Porto Alegre que a gente vai legar para os meus porto-alegrensezinhos. Eu não sou porto-alegrense, fui adotado pela cidade, mas o Rafa e o Teodoro são porto-alegrenses e daqui 10, 15 anos vão estar na faculdade, né? E vão, quem sabe, estar usando transporte público, ou vão estar querendo ir morar mais para o centro ou num prédio maior, mais perto da faculdade, assim por diante. Já que o senhor falou o nome deles, vereador, vamos falar um pouquinho sobre a família. Claro. A gente está conhecendo o vereador Thiago Albrecht, mas também quero conhecer quem que é o Thiago pai, o Thiago marido, quem que é o senhor em casa. Olha, eu sou um sujeito mais pacato, assim, né? Eu não sou um homem muito sofisticado, sou um homem mais simples, que ama estar com a família, que ama esportes. Eu, de origem no rádio, sou narrador esportivo, né? Sou casado com a Aline, que é jornalista também. Até um beijo para a Aline, que é o grande presente que Deus me deu, é a pessoa mais importante da minha vida. E que é mãe dos meus 2 meninos, o Rafael de 7 e o Teodoro de 3 anos, que são também as pessoas mais importantes, são as bênçãos, né? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor.
Então, realmente é uma bênção muito grande. E é isso, adoro ser casado, se soubesse que era tão bom, eu tinha casado mais cedo, né? Casei aos 24 para 25. Ser pai é muito bom, eu queria ter 10, nós somos em 9 lá em casa, eu queria ter 10 filhos. Mas hoje, claro que coitada da minha esposa, mas o próprio custo, né, Vanessa? Mas eu assim, quem é o Tiago na intimidade? Um homem imperfeito, um pecador que se arrepende quando erra, que sabe das suas virtudes, que gosta de ir para a igreja, gosta de estar com a família na igreja, gosta do Grêmio e do Coritiba, que são os meus, que eu sou natural do Paraná, e o Grêmio por meu pai era gaúcho e tal. Então, às vezes, vou ao jogo do Grêmio, gosto de esportes, gosto de uma resenha, mas sou muito simples, não sou sofisticado, não. Para conviver comigo, não, assim, não, espero que minha esposa não me desminta, tô brincando, mas para conviver comigo como amigo, não precisa, eu sou um sujeito simples e tranquilo. Vereadora, o tempo voa, né? A gente nem vê com tanta conversa, mas eu quero que o senhor deixe, né? Fale para a gente o que os seus eleitores, o que os porto-alegrenses podem esperar do seu mandato. Olha, Vanessa, a mensagem que eu deixo é de agradecimento por quem me colocou aqui, né, aos 3.145 porto-alegrenses que votaram em mim na urna e que podem esperar um homem sério, um homem probo, um homem que vai valorizar cada momento aqui dentro, que vai honrar cada dinheiro do imposto, cada voto, como falei, e que está comprometido em realmente rediscutir a cidade, em defender a liberdade, né? Em pautas ideológicas, ficar ao lado dos valores judaico-cristãos, respeitando todos os segmentos, mas pode esperar deste vereador alguém que vai defender aquelas promessas, aqueles valores que oferecemos na campanha. E alguém que vai ao máximo, como falei no começo da entrevista, discutir ideias, debater conceitos, debater preceitos e, se possível, jamais debater pessoas, ainda que com muita altivez, com muita confiança, mas em humildade, porque quero ser mais um dos 36, mas também um dos 36 a oferecer a Porto Alegre um trabalho muito profícuo e muito árduo. Vereador, nosso programa está finalizando, mas o trabalho do senhor está só começando, Exatamente. Né? Então, quero que o senhor deixe seu recado final e já nos dissesse se seu gabinete está aberto para a comunidade. Sim, super aberto, Vanessa, obrigado pela oportunidade. É o 226, né? Fique à vontade para vir nos visitar, tomar um café, tomar uma água, né? E conte comigo, me chame no WhatsApp, me chame no Instagram, na rede social. Eu sou o vosso servidor público, não sou autoridade. A autoridade é quem acorda às 6 da manhã, se esmaga num ônibus lotado, ou abre o seu consultório, ou abre a sua mercearia, ou é um grande investidor que quer vir para Porto Alegre investir. Essa é a autoridade. E este servo aqui quer colocar-se inteira à disposição, claro, para dentro dos meus princípios e valores, servir a nossa bela e querida capital. Então, vereador, muito obrigada pela participação do senhor. Agradeço. É muito bom poder conhecer a sua história, conhecer um pouquinho da sua família também, né? Obrigada pela participação. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Então, esse foi o vereador Tiago Albrecht, participando aqui do Trajetórias. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem com novos parlamentares para contar e compartilhar conosco a sua história de vida também. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever esse e outros programas, você pode acessar as nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Até a próxima!